Olá pessoal, temos mais um vídeo de técnicas de pesquisa em contabilidade. Nesse vídeo vamos abordar os instrumentos de coleta de dados. Uma vez definidas as etapas da pesquisa, vem o momento da coleta de dados, então é preciso se organizar. Os dados são qualitativos ou quantitativos? A partir daí, quais são as possibilidades de coleta que temos? Observação é a técnica que faz uso dos sentidos para a obtenção de determinados aspectos da realidade. Ela pode ser assistemática, quando se observa de maneira espontânea, ou sistemática, quando se observa com o intuito de atingir determinado propósito. Ela pode ser participante, quando o investigador participa como um membro da comunidade ou da população ou amostra estudada. Também não participante, pode ser individual, em equipe, na vida real, em laboratório, gravada ou ao vivo. Questionário é constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a presença do pesquisador. Deve ser claro e limitado à extensão, pode ser acompanhado de notas que expliquem a natureza da pesquisa, pode ser constituído de questões fechadas, como alternativas para marcar, exemplo, de discordo totalmente a concordo totalmente, ou outros tipos de escala de mensuração, ou com questões abertas com respostas livres. Entrevista é uma conversa orientada para um objetivo definido. Ela pode ser estruturada, quando se tem perguntas pré-determinadas, semi-estruturada, quando é possível incluir novas perguntas, não estruturada ou entrevista em profundidade, quando o entrevistador não tem um roteiro específico e ele tem liberdade para organizar e elaborar perguntas. É necessário gravar qualquer tipo de entrevista e obter consentimento para tal. Atenção, a pesquisa com seres humanos deve passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Checklist é a técnica de verificar se a população pesquisada dispõe de elementos necessários para a aplicação de uma determinada proposta. É como se fosse uma lista de verificações. Faz necessário um roteiro ou uma métrica de itens para ser verificado, de modo que se utilize um padrão para todas as observações necessárias. Na documentação, os documentos podem ser escritos ou não. Pode ser de fontes primárias, né? Aquelas informações que não receberam nenhum tratamento analítico, ou de fontes secundárias, onde já se tem contribuições publicadas sobre o tema em estudo, ou ainda um banco de dados, né? Onde tem informações que foram incluídas por outros pesquisadores ou terceiros. As fontes de documentos são arquivos públicos, particulares e fontes estatísticas. História de vida são relatos de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu. Na história oral, ela se diferencia da história de vida, porque a história de vida é da vida de uma pessoa. E a história oral investiga os fatos e acontecimentos registrados na memória de pessoas de destaque na comunidade. Então, seria a reconstituição de um período ou de um evento histórico por meio das pessoas envolvidas. O grupo focal é um tipo de entrevista em profundidade realizada em grupo, que privilegia a observação e o registro de experiências e reações dos participantes. É difícil fazer uma única pessoa entrevistando, é bom que se tenha pelo menos 2 pesquisadores para poder registrar todo esse contexto. Anotações e diários de campo podem ser papéis de trabalho do pesquisador, organizados e numerados sequencialmente. Pode ser elaborado também um diário de análise de dados, pois a reflexão é indispensável na pesquisa
qualitativa. Então, quanto mais evidências tiver, melhor. Triangulação de fontes de coleta de dados. A utilização de diferentes fontes e métodos de coleta de dados é importante, desde que o tempo e os recursos os possibilitem. Na pesquisa qualitativa, os dados podem oferecer maior riqueza, amplitude e profundidade se vierem de diferentes atores, fontes ou coletas variadas. Autorização e protocolo para o estudo de caso. Toda pesquisa, seja feita com empresas ou com pessoas, necessita de autorização. Para isso, é recomendável elaborar uma carta convite que culmine com a autorização da empresa ou do participante. E o protocolo do estudo de caso é importante para dar confiabilidade ao estudo, informar os envolvidos sobre as etapas do estudo e contribuir no processo de consentimento para a realização do estudo. É importante ver o IN, que explica com detalhes. Fiquem comigo no próximo vídeo. Até breve.